Olá a todos, eu sou Angélica Renó E eu sou Carlos Daniel Matos. e está começando o primeiro episódio do podcast The Work. Hoje nós vamos falar sobre como a pandemia está afetando o trabalho formal no estado do Espírito Santo. Exatamente, Carlos Daniel. Sabemos que a pandemia do novo coronavírus vai muito além de ser apenas um problema de saúde pública e vem afetando drasticamente a economia no mundo todo. Em maio deste ano, o Ministério da Economia revelou a deterioração do mercado de trabalho formal no Brasil e declarou que só no primeiro trimestre de 2020 houve uma queda de 1,5% do PIB em comparação ao quarto trimestre de 2019. Relata-se que 1 em cada 4 trabalhadores de carteira assinada já tinham sido afetados pela crise em consequência do fechamento de empresas ou da redução do horário de funcionamento para cumprir o isolamento. Além disso, há menos pessoas nas ruas para consumir. De fato, manter o mercado aquecido neste momento não está sendo tarefa fácil. Vale lembrar que este setor conhecido como trabalho formal equivale àquele trabalho exercido com carteira assinada que assegura aos profissionais direitos como depósitos ao FGTS, contribuição à Seguridade Social, férias remuneradas, 13º salário e entre outros benefícios. E no Espírito Santo, né, Angélica, essa realidade a qual você apontou não é muito diferente da daqui. O estado já contabiliza mais de 75 mil pessoas contaminadas e só em abril apresentou uma perda de aproximadamente 17,8 mil postos de trabalho formal. Segundo dados do CAGED, Anchieta, Guarapari, Marataízes e Piúma estão entre as cidades do litoral sul mais afetadas. Esses números evidenciam a realidade de muitos trabalhadores que vêm sofrendo as consequências da pandemia. Vivemos uma situação em que diversas atividades tiveram que ser paralisadas para tentar conter a transmissão desse vírus. Lojas, bares, restaurantes, academia e cinema são alguns dos muitos estabelecimentos que tiveram de fechar as suas portas. Sem dinheiro para se manter, as empresas optam por dispensar os seus funcionários ou até mesmo utilizar os recursos legais estabelecidos por uma medida provisória. Essa queda na renda familiar se reflete na diminuição do consumo, afetando as empresas que passam a produzir e vender menos e também, é claro, reflete tudo isso na economia do país. E apesar dos estímulos para que os estabelecimentos fechem ou diminuam o horário de funcionamento, seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde, ainda há uma parcela de comércios que mantiveram o seu funcionamento, submetendo trabalhadores aos riscos de contágio, os quais obedecem às decisões por medo de perder o emprego. Em cidades como Guarapari e Alfredo Chaves, mesmo com medidas que no início restringiam o funcionamento apenas para serviços essenciais, como supermercados e farmácias, houve uma flexibilização e há meses, mesmo sem a estabilização do número de casos, o comércio voltou a funcionar e a circulação de pessoas voltou a algo próximo à normalidade, um fator de risco para que o combate ao vírus seja efetivo. Em outras cidades, os estabelecimentos que deveriam funcionar de forma alternada ignoraram as medidas e diversas lojas passaram a abrir mesmo com a proibição. O governo estadual, pressionado pelo setor econômico, até flexibilizou o funcionamento do comércio e disponibilizou uma série de necessidades de higienização que devem ser adotadas para que o risco de transmissão seja minimizado, sendo algumas delas a disponibilização de álcool em gel, lavatório com sabonete líquido e limite da entrada de clientes para evitar aglomerações. Contudo, ainda há falhas na fiscalização, permitindo que muitas medidas sejam ignoradas pelos patrões. Angélica, infelizmente nesse contexto de paralisação de alguns setores da economia devido a esta pandemia, a taxa de desemprego vem aumentando. Segundo o IBGE, no Espírito Santo, tal taxa afetou mais de 238 mil capixabas, o que corresponde a um salto de 10,3% entre outubro e dezembro de 2019 para 11,1% entre janeiro e março deste ano.
Por consequência disso, mais de 36 mil trabalhadores no Espírito Santo deram entrada no Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, com pedido de seguro-desemprego entre os meses de março e maio, segundo dados da Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia. Importante você ter falado isso, Carlos Daniel. E segundo o CAGED, os únicos setores nos quais houve mais contratações do que demissões foram o da agropecuária e os serviços de saúde. Quanto ao ramo industrial, a pesquisa da Federação das Indústrias do Espírito Santo divulgou que 73% das empresas tiveram queda de faturamento e 43% demitiram funcionários. Além de que 1.500 empresas fecharam suas portas durante a pandemia. E de acordo com o Sebrae, as micro, pequenas e médias empresas geram juntas cerca de 1 milhão de empregos em todo o estado, sendo responsáveis por garantir 60% da renda das famílias capixabas. Com isso, notamos a importância desse setor e as consequências que essa crise econômica podem trazer para os trabalhadores do Espírito Santo. Exatamente, Angélica. E para se tentar manter diante dessa situação de desemprego e demissões, a única alternativa de uma parcela da população é investir em serviços autônomos e informais, como vendas de doces, salgados e pães caseiros, utilizando-se da internet para divulgação, é claro. Como forma de conter o crescimento do desemprego nesse período e ajudar tanto os empregados como os empregadores, medidas foram tomadas pelo governo federal. Foi liberado novos saques do FGTS para mais de 1 milhão de trabalhadores capixabas, no valor de R$ 1.045 por trabalhador. Todo titular de conta ativa ou inativa do FGTS tem direito ao saque, que pode ser realizado até o dia 31 de dezembro deste ano. E é importante ficar atento, porque a fim de evitar aglomerações nas agências, a Caixa decidiu que a liberação do crédito em conta e o saque em espécie ou transferência dos valores será feita em 2 etapas e em datas diferentes de acordo com o mês de nascimento dos trabalhadores. O pagamento será feito exclusivamente por meio de crédito em poupança social digital, aberta automaticamente pela Caixa em nome dos trabalhadores. A movimentação do valor do saque emergencial poderá, inicialmente, ser realizada por meio digital, sem custos, com o uso do aplicativo Caixa Tem, evitando o deslocamento das pessoas até as agências. Este meio virtual ainda é o mais utilizado e indicado pelo banco, apesar das constantes reclamações do longo período de espera na fila virtual e da dificuldade em acessar o aplicativo e realizar as transações. Vale ressaltar que quando o crédito dos valores já estiver na poupança social digital, as pessoas poderão pagar seus boletos e suas contas ou utilizar o cartão de débito virtual e QR Code para fazer compras em supermercados e outros estabelecimentos, tudo por meio do aplicativo Caixa Tem. E a partir da data de disponibilização dos recursos para o saque ou transferência, os trabalhadores poderão transferir os recursos para contas em qualquer banco sem custo ou realizar o saque em espécie nos terminais de autoatendimento da Caixa e em casas lotéricas, utilizando o código que deve ser gerado no aplicativo Caixa Tem. Além disso, a Caixa Econômica Federal espera liberar 5 bilhões em crédito de antecipação do saque aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Com uma taxa de juros de 0,99% ao mês e com um valor mínimo de R$ 2.000, o recurso vai estar disponível aos trabalhadores que optarem pelo resgate do saque aniversário e a solicitação do dinheiro pode ser feita através do Internet Banking da Caixa. Isso mesmo, Angélica. Além deste auxílio federal, o governo do Espírito Santo vem ainda adotando medidas para amenizar os impactos dessa crise e segue um plano de estímulo ao desenvolvimento de empresas que envolve a simplificação do processo de abertura de novos negócios e o prorrogamento de prazos. Além disso, vem adquirindo medidas para a manutenção dos empregos, um apoio de cerca de 300 milhões, que envolve a postergação de tributos e o oferecimento de linhas emergenciais de crédito, em especial a linha do emprego, que oferece crédito às empresas para que continuem a manter o pagamento de seus funcionários. Bom,
Além dessa ajuda que você falou, foi permitida também a antecipação das férias individuais, sendo que elas podem ser concedidas mesmo se o tempo para aquisição não tenha sido cumprido, permissão para concessão de férias coletivas, possibilidade de suspender contratos e reduzir jornadas de trabalho e salários, sendo que quem tiver jornada e salários reduzidos ou até mesmo contrato de trabalho suspenso receberá um auxílio proporcional ao valor do seguro-desemprego, além da implantação, é claro, do home office, sem necessidade de alteração no contrato individual de trabalho. Exatamente. Com relação ao teletrabalho citado por você, é importante falarmos que diversas empresas viram nesta atividade a estratégia para continuarem ativas no mercado. E até o momento, os resultados têm se mostrado satisfatórios, uma vez que a produtividade e a redução dos custos trouxeram vantagens à empresa. Esse estilo de trabalho aumentou significativamente no período da pandemia. O levantamento da PNAD mostrou que cerca de 13,4% da população ocupada aderiu ao home office na última semana de maio, sendo observado um aumento de 13,2% desde o início do isolamento social e do fechamento do comércio. Segundo especialistas como André Miceli, coordenador do MBA de Marketing Digital da Fundação Getúlio Vargas, tal modalidade de trabalho poderá evidenciar um recrudescimento no Brasil de até 30% após esse período. Sim, e é claro, podemos pensar o motivo disso acontecer pelo fato de ferramentas que eram utilizadas como facilitadoras, agora na pandemia passaram a ser essenciais no ambiente de trabalho, que provocou a familiarização dos funcionários com elas. Além disso, algumas empresas viram que a produção em home office pode ter sim qualidade e resultados muito benéficos. E quanto à economia, Ana Paula Fregnani Colombi, especialista em economia do trabalho, relata que ela terá uma recuperação lenta pós-pandemia, uma vez que pode implicar queda da massa salarial, a qual pode retardar o processo de recuperação do crescimento econômico do país. Essas foram as nossas informações de hoje. Obrigada pela atenção e até a próxima!